dessas pessoas jurídicas de direito público, seja na seara judicial, seja na defesa, na representação judicial, seja no assessoramento, na consultoria. Quem o faz é advogado público. E o Código diz isso aqui bem claramente. Obviamente que o Código só tratou aqui da seara da representação judicial, não tratou da consultoria e do assessoramento, porque é um Código de processo civil. Mas foi dito que incumbe a advocacia pública defender e promover interesses públicos da União, Estados, DF e dos municípios, por meio de representação judicial em todos os âmbitos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública direta e indireta. Ou seja, foi fechado o conceito de advocacia pública nesse momento aqui, como sendo a instituição que representa, nesse caso aqui judicialmente, porque é o CPC, as pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta. Em relação ao prazo, o Código anterior, inclusive desde o Código de 39, já havia a previsão de prazo diferenciado para a Fazenda Pública, mas o prazo diferenciado para a Fazenda Pública, e eu vou dizer para a Fazenda porque nunca se disse que a prerrogativa era da advocacia pública, apesar de ser, esse prazo diferenciado para a Fazenda, ele era em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. A Defensoria já tinha um prazo dobrado para tudo, e o Ministério Público tinha um prazo de acordo com o da Fazenda Pública. E o novo Código veio, então, uniformizar o tratamento dessas funções essenciais da Justiça. Todas elas passam a ter a dobra do prazo. Prazo em dobro para as suas manifestações judiciais, independentemente de serem contestação, recurso ou outras manifestações. Essa prerrogativa, que muitos consideram abusiva, porque prazo diferenciado para a Fazenda, geralmente as pessoas, quando vão falar da dobra, ou do prazo diferenciado, que a dobra é recente, só citam a Fazenda Pública quando as outras funções essenciais da Justiça têm a mesma prerrogativa. Mas, enfim, choca mais a prerrogativa por parte do Estado, do ente público. Essa dobra de prazo, a meu ver, ela é adequada do ponto de vista de uniformizar o tratamento dessas funções essenciais da Justiça, mas houve algumas desproporcionalidades, talvez ocasionadas pelo aumento de alguns prazos judiciais, e não pela dobra em si, e pela forma de contagem. Vou dar um exemplo para vocês. No Código anterior, o agravo interno tinha prazo de 5 dias, corridos. A Fazenda Pública tinha prazo dobrado para interpor, 10 dias corridos, e prazo simples, não dobrado, de 5 dias para contrarrazoar, não era assim? Então, se ela ia contrarrazoar um agravo interno, ela tinha um prazo de 5 dias corridos. No novo CPC, todos os recursos têm prazo de 15 dias. Não entendi por que você uniformizar esse prazo de 15 dias para todos os recursos. Mas, enfim, agora o agravo interno tem prazo de 15 dias. A Fazenda tem qual prazo? 30. Mas não são 30 corridos, são 30 úteis. Para interpor e para contrarrazoar. Então, vejam, no que diz respeito às contrarrazões, ela tinha antigamente 5 dias corridos, uma semaninha. E agora ela tem 30 dias úteis para fazer a mesma coisa. Isso não é um problema da dobra do prazo. É um problema dessa uniformização dos prazos que o Código quis estipular. Não tem motivo para um agravo interno, um recurso que é interno, é dentro do órgão judicial, ou seja, do relator para o colegiado. Ele tem um prazo tão elastecido como o prazo da apelação, mas, enfim, o problema não seria da dobra em si, mas do aumento exacerbado desses prazos judiciais, levando-se em consideração que os prazos agora são em dias úteis. Outra coisa que o Código veio uniformizar em termos de advocacia pública foi a prerrogativa da intimação pessoal. Vejam, a Advocacia Pública Federal já tinha intimação pessoal. Já havia previsão na lei complementar da AGU de intimação pessoal, mas o Código veio trazer a intimação pessoal para toda a advocacia pública e, obviamente, que isso trouxe um certo transtorno para as varas de advocacia pública, vara de fazenda pública em âmbito do judiciário estadual, porque a burocracia
inerente a essa intimação pessoal, realmente ela é consideravelmente maior se comparada à intimação pelo Diário da Justiça. E aí nós vamos ver o seguinte: tem se questionado muito se essa intimação pessoal pode ser feita pelo oficial de justiça munido de mandado. Ele sair da vara com 50 mandados e entregar na procuradoria, isso é ou não intimação pessoal? O Código, quando falou da intimação pessoal, ele disse que a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Carga, você leva os autos. Na remessa, os autos são enviados. E por meio eletrônico, é por meio eletrônico. Mas, enfim, na carga e na remessa, o procurador, quando ele é intimado, ele tem imediatamente disponíveis os autos. Isso é intimação pessoal. A simples entrega do mandado não seria intimação pessoal nessa perspectiva. E a gente tem ainda para respaldar esse entendimento a previsão aqui da Lei 11.419, que vai dizer o seguinte: a publicação eletrônica na forma deste artigo, que é no Diário de Justiça Eletrônico, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que por lei exigem intimação ou vista pessoal. Então, não é possível a intimação pessoal da Fazenda Pública, da Advocacia Pública, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, tá? E fica claro também por essa mesma lei que qualquer tipo de intimação por meio de e-mail é meramente informativa, tá certo? Daí, voltando para cá, gente, como é que fica, então, a situação das varas da Fazenda Pública? Como satisfazer esses requisitos legais? Tem uma outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, que é a resolução 185 de 2013 do CNJ, que diz o seguinte: as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Então, para haver vista pessoal, é necessário que haja o acesso à íntegra do processo. Por isso que o mandado levado pelo oficial de justiça sem estar acompanhado dos autos, ele não serviria como intimação pessoal. Em tempo de processo eletrônico, fica assim até meio esquisito discutir isso, mas ainda há muitos autos físicos. E nesses autos físicos é interessante, para poder driblar essa burocracia inerente a essa intimação pessoal, que haja protocolos institucionais. A solução é a dos protocolos. Como assim? Os protocolos institucionais que sempre ocorreram, eles são negócios processuais entre a Procuradoria e o Poder Judiciário. E por meio desse negócio processual, pode, por exemplo, a Procuradoria estipular os dias da semana em que fará a carga dos autos, e tudo isso vai facilitar a comunicação. Daí, a necessidade de enviar ao oficial de justiça seria bem menor, só para casos realmente urgentes, nesses autos físicos, nos processos físicos. E nos processos eletrônicos a gente não tem mais esse problema, graças a Deus, porque, enfim, quando vem a intimação, está todo mundo com a visualização do processo. Por fim, aqui ainda nas prerrogativas, o 184, ele vai prever que o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Apesar de TCU não se importar nem com essa previsão, nem com previsão de lei posterior que trata especificamente da responsabilização do advogado público, é necessário para que haja essa responsabilização que tenha havido dolo ou fraude na sua atuação. Essa responsabilização que eu falo aqui seria por órgãos de controle externos, como os tribunais de contas, porque, apesar de, obviamente, todos os servidores públicos estarem sujeitos a esse controle, a partir do momento em que você quer que haja uma certa cooperação por parte do servidor, por parte do procurador, é necessário cercar esse servidor, esse procurador, de prerrogativas, a fim de que ele tenha segurança na realização dessas posturas cooperativas, dessas práticas cooperativas. Não sei se alguém aqui é servidor, acho que há alguns servidores judiciários aqui presentes,
Mas, enfim, todo e qualquer servidor público quer fugir de problemas administrativos do ponto de vista disciplinar. Então, se é mais fácil para o servidor, para evitar esses problemas, ele simplesmente fazer o que está lá previsto na lei e não se arriscar a uma postura mais ousada, e cooperação exige ousadia, um advogado público numa audiência ele pode simplesmente dizer, não tem acordo, não tem nenhuma proposta, eu dou nenhuma proposta. Ou ele pode estudar melhor o caso e elaborar uma proposta de acordo, mas isso exige uma certa ousadia e uma colocação do seu cargo em risco. Daí é necessário que você tenha um cuidado muito grande com essa responsabilização do advogado público, de qualquer setor público, de quem você pretende uma atitude cooperativa, porque pode ser que o mais fácil seja simplesmente não cooperar. O mais fácil pode ser recusar qualquer tipo de postura que vá possibilitar futuramente uma indevida responsabilização por um órgão de controle, como os tribunais de contas, tá? Eu não estou aqui defendendo, obviamente, que o advogado público não tenha que responder perante órgãos de controle externo, mas simplesmente que eles só devem responder perante esses órgãos se houver dolo ou fraude. Do contrário, se a atuação deles está sendo questionada do ponto de vista da qualidade da atuação, da qualidade da sua manifestação, isso deve ser apurado perante a própria instituição na qual ele atua, e não perante esses órgãos externos. O novo CPC, ele veio dar um tratamento diferenciado. Aliás, o Código anterior já dava um tratamento diferenciado para os honorários nos casos em que a Fazenda Pública era condenada. O Código anterior, no 20, parágrafo 4º, previa que se houvesse condenação da Fazenda Pública, os honorários seriam fixados por equidade. O juiz faria uma apreciação equitativa. E o novo CPC veio trazer uma disposição nova, prevendo intervalos de percentual, a depender do valor da condenação. Então, hoje em dia, quando a Fazenda Pública é condenada, já há previsão do mínimo e do máximo do percentual de honorários cabível naquele caso, para evitar com isso uma queixa muito grande dos advogados que litigam contra o poder público, que é a de que não era incomum que juízes fixassem honorários irrisórios em ações de valor vultoso, em que o poder público era condenado. Havia sempre essa reclamação da advocacia privada. E esse dispositivo certamente veio para responder a essa reclamação, veio fixar intervalos de percentual para condenações da Fazenda Pública no que diz respeito aos honorários aqui. Então, se a condenação, por exemplo, for de um valor, vou colocar aqui o último, tá? Se a condenação ao proveito econômico obtido for acima de 100 mil salários mínimos, o percentual de honorário será do mínimo de 1% e no máximo de 3% sobre o valor dessa condenação ao proveito econômico. Então, esse será o percentual de honorários que a Fazenda Pública vai ter que pagar. Qual é o problema dessa fixação desses intervalos de percentual? Quem atua com Fazenda Pública, quem atua perante vara da Fazenda Pública, sabe que a coisa mais rara é que haja uma sentença com o valor exato da condenação. Então, o juiz diz assim, condena a União Federal a pagar, a implantar a gratificação e a pagar todo o passivo, desde tanto até tanto, com juros de IPCAE, correção monetária, enfim. Há previsão de parâmetros para fazer o cálculo posterior, mas não existe a definição do valor. E aí, nesse momento, fica difícil você ir lá no 85, parágrafo 3º, e conseguir encontrar, então, qual seria o percentual aplicável. Há algumas sugestões para resolver esse problema. Tem um dispositivo que parece ser a solução, mas não é, que é esse aqui. Parágrafo 4º. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Pronto, então, posteriormente, quando for liquidado o julgado, vai ser fixado o percentual.
A questão é, não há liquidação por cálculo do contador. Nós temos liquidação por artigo, liquidação por arbitramento, mas não liquidação por cálculo do contador. Essas sentenças em que o juiz dá os parâmetros para calcular, diz o período, diz a base de cálculo, diz juros de correção, ela é uma sentença líquida. Está faltando só fazer o cálculo e não vai ter liquidação. Então, que momento é esse em que vai ser fixado o percentual de honorários? O exequente vai simplesmente fazer a conta e iniciar o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Aí você diz, então o juiz nessa hora fixa. Aquele valor que a parte apresentou pode não ser o valor correto. E outra coisa, ele vai fixar na execução sem que a Fazenda Pública tenha tido, por exemplo, a oportunidade de questionar esse percentual, ou mesmo a parte, vai que ele fixa no mínimo, a parte queria o máximo. Ele não pode fixar esses honorários no momento em que não há mais discussão acerca da fase cognitiva. Então, se houvesse uma liquidação por cálculo do contador, que não existe mais, aí tudo bem, porque a liquidação é uma fase de conhecimento e ali haveria depois recurso contra a decisão de liquidação e poderia ser questionado o percentual que foi aplicado, mas não existe mais essa liquidação por cálculo do contador. Então, a solução adequada não seria essa de fixar os honorários na hora em que o exequente apresenta o cálculo dele, que provavelmente vai ser questionado pela Fazenda, e muito menos nesse momento da execução em que não há título executivo relativo aos honorários. Nós temos título executivo em relação à condenação, mas qual é o percentual de honorários? Não há nem previsão de condenação de honorários, porque o juiz deixou para fixar depois. Então, qual seria a solução? A meu ver, a melhor solução seria a tabela prospectiva. A sentença poderia prever os parâmetros para a condenação e dizer se o resultado final, na hora de liquidar, se o resultado final, se o valor encontrado for de tantos mil reais, de tanto a tanto, eu fixo honorários em tantos por cento. Ou seja, ele faria uma tabela para que futuramente ela fosse consultada a fim de verificar qual seria o percentual aplicável. Essa solução da tabela prospectiva, ela não esbarra na proibição de sentença condicional, porque, vejam, a sentença não é condicional. Ela condenou de forma certa, não condicional. Ela decidiu a relação jurídica e estipulou, simplesmente, para o momento de fixação posterior desse valor da condenação, qual seria o percentual a depender do valor que venha a ser apurado. Não se trata de sentença condicional. A solução de fixar a execução, ela não serve, como a gente já viu, porque falta título executivo e vai haver uma rediscussão de valores e percentuais numa fase imprópria, tá? Além do que tem entendimento do STJ de que a gente não pode fixar honorários em fase de execução. Honorários na fase de conhecimento, na fase de execução. Obviamente, na execução tem honorários da execução, mas não se pode fixar na execução honorários da fase de conhecimento. E a última solução aqui que eu também já rejeitei foi aquela de haver uma liquidação para esses casos em que a Fazenda Pública é condenada e o juiz dá os parâmetros, porque isso seria fazer ressuscitar a liquidação por cálculo do contador e é um retrocesso. Outra solução que eu acho interessante é o juiz na sentença já dizer que ele fixa percentual no mínimo ou no máximo ou no meio termo. Se ele disser percentual, honorário de percentual mínimo, daí independentemente do valor que vier a ser encontrado, o percentual vai ser de tanto. Que aí é só consultar, tá vendo? O artigo 85, que é o que trata dos honorários, ele veio trazer uma disposição que, na verdade, já era pacífico em termos jurisprudencial. E havia previsão, inclusive, na Lei 9494, que é a seguinte: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. Essa também é a redação do antigo artigo 1º-D da Lei 9494, tá? Que lá falava de execuções não embargadas, porque
Antigamente, na execução contra a fazenda, você tinha a defesa por meio de embargos à execução, no caso da obrigação de pagar. Por isso que havia essa previsão de execuções não embargadas. E o Código agora prevê, no cumprimento de sentença contra a fazenda, que enseja a expedição, desde que não tenha sido impugnada. Porque hoje a defesa da fazenda pública, no cumprimento de sentença, é por meio de impugnação e não mais por meio de embargos à execução. O que está dito aqui no artigo 85, parágrafo 7º, é que se a fazenda pública recebe a intimação, nessa intimação para o cumprimento de sentença, ela é intimada para impugnar e não para pagar, porque o pagamento na via judicial é feito por precatório. E ela não faz nada, ela simplesmente perde o prazo, ela não impugna, porque ela entende que o valor está correto, ela de maneira alguma resistiu ao pagamento. Ela fez simplesmente tudo o que poderia fazer para cooperar com a parte contrária. Se a fazenda pública concorda com o valor que foi apresentado pelo exequente, o que é que ela deve fazer? O que é o máximo que ela pode fazer em termos de cooperação? Nada. Ela fica quieta, ela não impugna, e com isso é possível a expedição do precatório a fim de que a parte contrária receba o que lhe é devido. Ora, se ela não resistiu à execução, e se ela não tinha como pagar diretamente, então não tem por que ela pagar honorários na execução. Vejam, ela vai pagar os honorários na fase de conhecimento. Ela foi condenada em honorários na fase de conhecimento. Mas ela não tem por que pagar honorários em execução se ela não resistiu à execução. Que aqui a gente chama de cumprimento de sentença. Se ela não resistiu, não tem por que pagar honorários. Essa é a lógica desse artigo 85, parágrafo 7º. E já era entendimento do STF de que o dispositivo do artigo 1º-D da 9494, que na verdade foi quem inspirou esse dispositivo do CPC, ele era constitucional. Então é constitucional que a Fazenda Pública não pague esses honorários se ela não resiste à execução, simplesmente não fazendo nada, não impugnando, não embargando como era antigamente e hoje em dia não impugnando. O absurdo é o STF, quando decidiu que era constitucional o dispositivo, ter dito que, no caso de o pagamento ser feito por meio de requisição de pequeno valor, ao invés de precatório, a Fazenda Pública ter que pagar honorários. Veja, entendeu o STF? A Fazenda Pública foi intimada no cumprimento de sentença e o valor é um valor a ser pago por precatório. Ela não fez nada, o precatório foi expedido, ela não vai pagar honorários na execução porque ela cooperou, ela não resistiu. Mas se ela foi intimada no cumprimento de sentença e não impugnou, não fez nada, cooperou também, e o pagamento vai sair por requisição de pequeno valor, segundo o STF, nesse caso, é para haver aplicação de honorários contra a Fazenda Pública. E qual foi a lógica utilizada pelo STF? O STF entendeu que, dá para ver aqui no finalzinho, não sei se está para enxergar, mas está dito assim: o mesmo, no entanto, não ocorre relativamente à execução de quantias definidas em lei como de pequeno valor, em relação às quais o parágrafo 3º expressamente afasta a disciplina do caput do artigo 100 da Constituição. Então, entendeu o STF que, no caso da requisição de pequeno valor, ela não é um precatório. E a Fazenda Pública poderia, além de ter ficado quieta, ter pago a RPV imediatamente. Como ela não pagou, ela teria que arcar com honorários nessa execução não impugnada. Só que a realidade de várias fazendas públicas, e a federal, que eu saiba, é toda assim, é a de que a sistemática do precatório e da requisição de pequeno valor, ela é idêntica. Como assim idêntica? Gente, a requisição de pequeno valor, que é aquela, é um mini precatório, a nível federal é até 60 salários mínimos. A nível federal, o orçamento para o cumprimento, para o pagamento dessas requisições, ele fica com o próprio tribunal. Ele não fica com a fazenda, ele não fica com a administração. Então, quando há uma intimação da advocacia pública para impugnar ou não uma execução em que o valor é pequeno,
A Advocacia Pública Federal faz o quê? Não vamos fazer nada, porque vai sair um RPV, o juiz vai expedir e o tribunal vai pagar. O dinheiro está com o tribunal e não com a administração. Ora, se o dinheiro está com o tribunal e não com a administração, o raciocínio é o mesmo do precatório. A Fazenda Pública fez o que devia ter feito, ela não poderia ter feito nada além de nada. Ou seja, nada além de não fazer nada. O máximo que ela podia fazer para cooperar, se ela concordava com o valor, era não impugnar, porque o pagamento deveria ser feito através da expedição dessa requisição de pequeno valor e o dinheiro estaria com o tribunal. A nível federal, é assim que ocorre, e a nível estadual e municipal, vários colegas advogados públicos dizem que é da mesma maneira. Então, a não ser que fique comprovado que aquela fazenda pública está com o dinheiro de pagamento das RPVs, e aí, portanto, ela poderia, naquele prazo que ela foi estimada para impugnar o cumprimento de sentença, ela poderia pagar porque o dinheiro está com ela, a não ser nesses casos, não é para você aplicar honorários contra a Fazenda Pública por não ter feito pagamento de RPV, se ela não tinha condições de fazer, se ela não tem o dinheiro em suas mãos. Então, a grande questão em relativo a esse dispositivo aqui do parágrafo 7º é que ele deixou de prever também a requisição de pequeno valor, ou pelo menos fazer uma explicação, digamos, uma colocação nos casos em que a Fazenda Pública tenha condições de cumprimento imediato da obrigação. Porque, do jeito que está, é melhor, então, que o orçamento das RPVs não vá para o tribunal, fique com as fazendas, o que eu acho arriscado, e aí, para evitar os honorários nessas execuções, e aí elas pagariam imediatamente ao invés de fazer por meio do tribunal. É melhor, então, que a gente reanalise a interpretação desse dispositivo e dessa jurisprudência do STF. Outra questão que tem surgido é acerca da aplicação ou não imediata das novas regras sobre honorários contra a Fazenda Pública na vigência do novo Código. Como assim? Uma sentença proferida hoje, processo que se iniciou antes da vigência do novo CPC. Nessa sentença, o juiz vai fixar honorários com base na equidade, como previu o 20, parágrafo 4 do CPC 73, ou ele vai ter que utilizar aqueles parâmetros lá do artigo 85, parágrafo 3º, aqueles intervalos de percentual de honorários, a depender do valor da condenação. Os honorários, eles são parte integrante da condenação, eles integram a condenação, eles são mérito do processo. E são normas de direito material que dizem respeito à verba alimentar, devida pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Portanto, não sendo norma estritamente processual, e sim com esse conteúdo material, os honorários a serem aplicados devem ser aqueles que, segundo as regras vigentes, no momento em que o processo se iniciou, porque foi nesse momento que as partes calcularam os riscos da atividade judicial, os riscos de ingressar em juízo. E mais, foi no momento da propositura da ação que surgiu o direito aos honorários. Ninguém sabe ainda para quem, mas é naquele momento que haverá, se inicia, houve a causa dos honorários, aplicando a causalidade. Vejam só, não é no momento da lesão ao direito material que surge o direito aos honorários, porque as pessoas podem resolver na via extrajudicial, podem nem entrar em juízo, então não haverá honorários sucumbenciais. Só surge o direito a honorários sucumbenciais se há propositura de uma ação judicial. E nesse momento há um cálculo, há uma previsão de riscos e, portanto, é de você preservar as expectativas das pessoas que vão à via judicial. E nisso aqui não vai uma defesa da Fazenda Pública, porque é melhor para a Fazenda que seja o sistema anterior. Se a gente analisar o sistema anterior, que previa que o juiz poderia decidir por equidade, o sistema atual, que prevê os percentuais a depender do valor da condenação, não dá para dizer de forma abstrata que o sistema
anterior era melhor que o atual. Mas na prática era. Porque na prática os juízes fixavam valores que são menores do que os que são fixados hoje em dia com esses intervalos de percentual que o Código previu. Enfim, não é porque é mais benéfico, porque é mais vantajoso para a fazenda que se deve aplicar o modelo anterior, e sim por conta do princípio da causalidade, da proteção, da confiança, por ser norma de direito material, ou seja, são outras as razões pelas quais a norma relativa aos honorários é a norma da época em que foi praticado o ato que lhe deu causa. Daí vejo uma outra coisa, se você estiver falando de honorários recursais, daí a regra aplicável é a do momento em que o recurso foi interposto, e não em que o processo começou. Porque o ato que deu aso aos honorários recursais foi a interposição do recurso, é o princípio da causalidade. Então, em relação a honorários, a norma aplicável deve ser aquela vigente à época do ato que fez nascer o direito aos honorários. A remessa necessária, no novo código, ela sofreu, assim, profundas alterações. E ela talvez seja das prerrogativas mais criticadas da Fazenda Pública. E ela vem desaparecendo com o tempo, porque hoje em dia raramente haverá remessa necessária, se a gente observar que há várias causas de afastamento da remessa. No código anterior, se a condenação fosse até 60 salários mínimos, não haveria remessa. E agora a gente tem valores bem maiores para dispensar essa remessa, a gente vai já ver aqui. E, além disso, o código deu um novo tratamento à remessa necessária. Por exemplo, está dito aqui, no parágrafo 1º, que nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. No código anterior, era interposta ou não a apelação. Agora é assim, haverá remessa necessária não interposta a apelação. Ou seja, quis dizer o legislador, se a apelação for interposta, não tem remessa necessária. Essa é uma interpretação que o professor Leonardo Carneiro da Cunha, por exemplo, faz dessa nova redação do dispositivo. Antigamente o código dizia claramente que, havendo ou não apelação, os autos subiriam. Agora, só se não houver apelação, não interposta a apelação. Ou seja, a remessa necessária passou a ser subsidiária. Ah, então não pode mais haver remessa e apelação ao mesmo tempo? Pode. Por exemplo, se a apelação for parcial, o juiz condenou a fazenda em 2 capítulos e a apelação dizia respeito a um capítulo, o outro capítulo sobe por remessa, porque não foi apelado. Naquele capítulo não houve apelação. Mas, enfim, se a Fazenda Pública apresenta uma apelação total, ou seja, contra tudo que lhe é desfavorável, não haveria remessa na sistemática do novo código. Apesar disso, se a gente analisar a jurisprudência já na vigência do novo CPC, os tribunais continuam dizendo que negam provimento à apelação e à remessa necessária. Remessa necessária e apelação improvidas. Enfim, os tribunais continuam tratando como se houvesse remessa necessária, mesmo quando há interposição de apelação. A importância de estabelecer que não cabe remessa necessária se houver apelação é a seguinte: a Fazenda Pública apelou, ela está abdicando da remessa necessária. Se ela quiser essa remessa, ela não deveria apelar. Essa é a consequência dessa interpretação do dispositivo. E aí, ela abdicou da remessa, interpôs uma apelação e depois desiste da apelação. Não ressuscita a remessa. Ela conseguiria afastar a remessa por ato voluntário. Ou seja, ela conseguiria, mesmo nas hipóteses não previstas na lei, afastar a remessa necessária. Bastaria ela interpor uma apelação e ela pode desistir de recurso, ela desistiria da apelação e aí não tinha remessa porque ela tinha interposto a apelação, transita em julgado na primeira instância. A meu ver,
essa conclusão de que é possível a Fazenda Pública, desistindo de uma apelação, deixar que a coisa transite em julgado da primeira instância, porque ela afastou a remessa ao interpor a apelação, ela traz a seguinte conclusão: a remessa necessária no novo CPC, ela é disponível. Além disso, depois de muito resistir, eu aderi ao entendimento de que remessa necessária é recurso, porque nenhuma outra categoria que a doutrina presente consegue satisfazer. Por exemplo, remessa necessária é condição de eficácia das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Ser condição é algo circunstancial e não a natureza da coisa. Outra coisa, ela não é condição de eficácia de nada. Você tem esse mandado de segurança, haverá remessa necessária e mesmo assim ela produz efeitos imediatamente. Então, que condição de eficácia é essa? Só cabe a remessa necessária na categoria do recurso. Daí você diz assim: ah, mas o conceito de recurso Barbosa Moreira é o de que recurso é remédio voluntário, dentro do mesmo processo tendente à revisão, anulação, integração da decisão judicial, enfim. O conceito de recurso tradicionalmente aceito, ele prevê a voluntariedade. E aí, nesse momento, você tende a afastar a remessa necessária, porque ela não tem a voluntariedade. Aí é que está. Essa característica da voluntariedade, ela é doutrinária. A doutrina previu que recurso é remédio voluntário. Mas, como diz o professor Armin de Assis, está na hora de a doutrina rever o conceito de recurso, porque é necessário encaixar a remessa como recurso. Ela é recurso. E aí você teria que reestruturar esse conceito. O professor Fred Diego e a Marta Carneiro da Cunha aderiram a esse entendimento de que remessa necessária é recurso, sendo que eles abandonaram a voluntariedade, ou seja, eles fizeram um conceito, eles adotaram um conceito diferente de recurso em que não seria necessário que fosse voluntário o remédio para que fosse recurso, bastando que tenha havido a impugnação, que no caso há, mesmo que feita por meio do juiz. Então, já há alguns doutrinadores que entendem realmente que remessa é recurso. A meu ver, e aí eu não vou nem investigar os códigos anteriores, o novo código, pela conformação que ele dá à remessa, pela disponibilidade da remessa no novo CPC, porque a Fazenda, no momento em que ele interpõe a apelação, ela afasta a remessa, então ela passa a ser disponível. No novo código, ela seria recurso. Aí você diz assim: ah, mas como é que ela é recurso? Ela está no rol dos recursos. A localização topográfica de determinado instituto, ela é importante para você averiguar a natureza jurídica, mas não é fator preponderante. Enfim, é possível que tenha havido um equívoco legislativo na localização do instituto. E não por isso ele deixaria de ter a natureza X ou Y. Então, remessa, a meu ver, é sim recurso, tá? E sendo recurso, daí vem outra consequência. É possível desistir e renunciar. Então, a Fazenda Pública, a meu ver, pode desistir e renunciar de remessa necessária. Se ela pode interpor uma apelação e depois, desistindo da apelação, transita em julgado, porque na hora em que ela interpôs, ela afastou a remessa, ela pode simplesmente dizer: eu não quero nem apelação nem remessa, eu dispenso os dois. Ela poderia abdicar tanto do recurso à apelação como da remessa necessária. Tá? Outra coisa que vem, a meu ver, corroborar esse entendimento, deixa eu colocar aqui, é o fato de que o Código previu que uma das causas para dispensar a remessa, uma das hipóteses que não há remessa necessária, é quando a sentença estiver em conformidade com o entendimento coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Ou seja, o Código está aqui reconhecendo que a administração pública tem em suas mãos o poder de acabar com a remessa. Porque se ela faz o parecer, uma orientação, em determinado sentido,
e a sentença está em conformidade com aquela orientação, não tem remessa. Então, foi por ato dela própria, por ato da administração pública, que não houve a remessa necessária. Então, mais um argumento de que ela seria disponível. Mais uma justificativa dessa ideia de que há disponibilidade da remessa necessária. Esse entendimento de que ela é disponível, de que ela pode ser negociada, abdicada, ele é entendimento pessoal meu. E, por exemplo, o professor Fred Leonardo Cavalli da Cunha, mesmo entendendo que é recurso, eles entendem que não é possível negócio processual sobre remessa necessária. E a professora Lorena Barreiros, que foi inclusive orientada pelo Fred Dier na tese de doutorado dela, também defende que não é possível negociar a remessa necessária. Isso que eu coloquei aqui para vocês, na verdade, é uma conclusão que eu cheguei na minha tese de doutorado. Não haveria empecilho a que a Fazenda Pública pudesse negociar a remessa, inclusive dispensar, desistir da remessa. Remessa está ocorrendo, ela vai lá e desiste da remessa. Porque se ela pode praticar o ato que impede a remessa, fazendo a orientação, fazendo o parecer, por que ela não poderia ir lá diretamente e dispensar especificamente em determinado processo judicial? Aí vem aquele questionamento, mas a Fazenda Pública vai num processo judicial específico e desiste da remessa, renuncia à remessa, dispensa a remessa, não haveria uma ofensa ao princípio da impessoalidade? É necessário averiguar caso a caso, mas você não pode de antemão considerar que há uma impossibilidade total de que ela o faça. Obviamente que ela tem que respeitar os princípios da administração, dentre eles o princípio da impessoalidade. Daí porque, obviamente, se ela fosse dispensar, se fosse renunciar à remessa num caso X, ela deveria buscar todos os idênticos àquele e renunciar nesses outros também. Mas seria possível a renúncia à remessa. Outra coisa, gente, em relação a esse entendimento aqui, entendimento e coincidente com a orientação vinculada, aliás, vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Esse entendimento que vai afastar a remessa não pode ser aquelas orientações da Procuradoria no sentido de não recorrer em caso X ou Y. Se tem súmula da AGU dizendo que não é para recorrer em ações que versem sobre isso, não haverá remessa nesses casos. Vejam, essas orientações acerca de estratégia processual, elas não podem ser tidas como causa de renúncia à remessa ou de afastamento da remessa, porque isso faria com que a Fazenda Pública resistisse à sua produção. Ora, não recorrer pode ser uma estratégia da Procuradoria, mas não significa que ela está renunciando a uma revisão pelo segundo grau por meio da remessa. Daí, se ela tem receio de que essa sua orientação de não recorrer seja entendida como uma orientação que afasta a remessa necessária, ela vai deixar de produzir essas orientações. Então, se você pretende que ela pratique esse tipo de atitude cooperativa, como essas súmulas que dispensam recurso e tudo mais, é necessário não interpretar qualquer atitude da Fazenda como sendo uma atitude de abdicação da remessa ou de reconhecimento de direitos, que é o mesmo raciocínio que a gente já fez anteriormente em relação àquela questão da lei ter previsto lá na transação por adesão que não haveria uma interrupção da prescrição quando a Fazenda fizesse a resolução administrativa. Quando a Fazenda Pública faz resolução administrativa na transação por adesão, faz uma orientação vinculante no âmbito da administração, do ponto de vista processual, que diz respeito a estratégias processuais, se tudo isso for interpretado contra o ente público, a Fazenda Pública, a Advocacia Pública vai deixar de produzir esses atos. Então, vejam, quando é que um parecer ou uma orientação da Procuradoria serviria para afastar uma remessa necessária? Quando essa orientação diz respeito ao reconhecimento do direito material e não diz respeito a uma estratégia processual. Tem que haver ali um reconhecimento do próprio direito material no parecer, na orientação, porque aí sim a sentença está em conformidade com o parecer e aí não haveria remessa necessária. Mas orientações do ponto de vista processual não devem ser interpretadas como um motivo de afastamento da remessa necessária.
novo CPC veio trazer um instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente, que seria uma estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, ou seja, ela foi requerida antes da apresentação da petição inicial completa. E a parte contrária não interpôs recurso. Se você pede uma tutela antecipada em caráter antecedente, antes da própria petição inicial completa, e a parte contrária não interpõe recurso, o Código prevê uma estabilização dessa tutela antecipada. E aí o questionamento que a gente faz aqui é o seguinte: a fazenda pública, se ela, num procedimento desse de tutela antecipada antecedente, a parte pede tutela antecipada antecedente, a fazenda pública é intimada da decisão que concede a tutela antecipada antecedente e ela não agrava, ela sofre a estabilização, ou a fazenda pública seria imune à estabilização? É possível que haja estabilização da tutela antecipada contra a fazenda pública, ou a fazenda pública, por uma questão peculiar, não sofreria esses efeitos? Nós temos entendimentos diversos do ponto de vista doutrinário. O professor Marco Antônio Rodrigues, ele entende que como a fazenda pública, por defender, por ter direitos indisponíveis, não sofre o efeito material da revelia, ela também não sofreria esse efeito da estabilização da tutela antecipada antecedente. Ou seja, o raciocínio é de que, se lá no processo, na fase de conhecimento, a fazenda pública não contestou, ela não sofre o efeito material da revelia, ela não poderia aqui, por ter deixado de recorrer, sofrer esse efeito da estabilização. Ocorre que a estabilização da tutela antecipada antecedente é uma técnica de monitorização do procedimento, que seria o quê, basicamente? O Código prevê que, em determinados casos, que a omissão de uma das partes ocasiona uma aceleração do procedimento. Então, o silêncio de uma das partes acelera o procedimento. É isso que ocorre, por exemplo, na ação monitória. Na ação monitória, é expedido o mandado monitório, e se o réu na ação monitória não embarga, não apresenta embargo da ação monitória, haverá formação imediata de título executivo judicial. Ou seja, você pula direto para o título executivo judicial. Você acelerou o procedimento. Isso é uma técnica de monitorização do procedimento. Aqui na tutela antecipada antecedente é a mesma coisa. O procedimento ele é acelerado. Não houve recurso da tutela antecipada antecedente, estabiliza-se essa medida e simplesmente proferida uma sentença de extinção do processo e a coisa fica estabilizada. O Código admite expressamente ação monitória contra a fazenda pública. E já é esse o entendimento pacífico da jurisprudência mesmo antes da previsão legal. A gente pode ver aqui que o parágrafo 6º do artigo 700 diz expressamente que é admissível a ação monitória em face da fazenda pública, que já era súmula do STJ. Tá? Então vejam que na ação monitória não foi empecilho o fato da fazenda pública lidar com direitos indisponíveis. Mesmo sendo direitos indisponíveis, é admissível a ação monitória contra a fazenda pública, ou seja, uma técnica de aceleração do procedimento. E o parágrafo 4º vai inclusive prever que, sendo ré a fazenda pública na ação monitória, caso haja formação do título, é necessário que haja remessa necessária. Ou seja, você aplica a remessa necessária na ação monitória em que a fazenda pública é ré. Daí vejam, se a gente verificar, fizer uma interpretação sistemática do Código, comparando com a ação monitória, é interessante a conclusão de que é possível sim a estabilização da tutela antecipada antecedente contra a fazenda pública. É possível sim estabilizar a tutela antecipada antecedente contra a fazenda pública. Qual seria o grande inconveniente dessa estabilização? Se a fazenda pública, num processo judicial, não contestasse, ela não sofreria o efeito material da revelia.
E aqui ela simplesmente deixou de agravar de uma tutela antecipada e sofreu o efeito da estabilização. Enfim, houve uma aceleração do procedimento, mas fazendo a comparação com a ação monitória, a gente conclui que é possível, sim, essa conclusão de que se aplica à fazenda pública. Daí vejam, cabe ou não remessa necessária nos casos em que há estabilização da tutela antecipada antecedente contra a fazenda pública. Digamos que foi uma ordem judicial, uma tutela antecipada para nomear alguém a um cargo público. Se isso fosse numa sentença, essa sentença seria sujeita à remessa necessária. Mas foi dada pelo juiz numa tutela antecipada antecedente, decisão interlocutória, e a fazenda pública não interpôs o agravo do instrumento. Deve ou não haver remessa necessária dessa estabilização da tutela contra a fazenda pública? Quem é contra, como por exemplo o professor Leonardo Carneiro da Cunha diz assim, remessa necessária é de sentença. O código, quando trata da remessa, fala em sentença proferida contra o ente público. Então tem que ser sentença. Se aqui é uma tutela antecipada antecedente, a decisão interlocutória, portanto não seria passível de remessa necessária. Já há outros doutrinadores, como por exemplo o professor Marco Antônio Rodrigues, que é contra a estabilização contra a fazenda, mas enfim, ele especula que se admita, ele admite que será isso que vai prevalecer, ele diz assim, se admitir a estabilização da tutela antecipada antecedente contra a fazenda, é mistério, é necessário que haja remessa necessária. E ele diz mais, e a remessa necessária seria de uma sentença e não da decisão que concedeu. Que sentença? O Código prevê que depois que há a estabilização da tutela antecipada antecedente, há uma sentença de extinção do processo, não é isso? Aí ele diz, essa sentença posterior, que vai extinguir o processo, que vai declarar a estabilização, ela seria o objeto da remessa necessária. Então haveria remessa e seria remessa de sentença. E aí, com isso, ele afastaria a crítica do professor Leonardo, de que não caberia remessa porque se trata de decisão interlocutória, porque ele coloca como objeto da remessa a própria sentença, que extingue o processo em que houve a estabilização. O professor Eduardo José da Fonseca Costa, ele já entende o seguinte, a estabilização, a mera estabilização, ela não é algo tão grave. Por quê? Porque no prazo de 2 anos após a estabilização é possível propor uma ação para revisar, para rediscutir a questão. E é facilmente proposta essa ação, inclusive no mesmo juízo que decidiu originariamente a questão. O grave não é a mera estabilização. O grave é a superestabilização, que ocorre quando? Passados os 2 anos para você revisar a questão. Passados 2 anos, se ninguém propôs ação para revisar a tutela antecipada antecedente, aí sim há algo grave, há uma superestabilização, que o Código diz que não é coisa julgada, e aí a doutrina diz que não cabe ação rescisória, ou seja, é um negócio fortíssimo, porque se não é passível de ação rescisória, é mais forte até que a coisa julgada. Essa superestabilização, para ele é que seria grave, e aí para ele então, só para evitar a superestabilização, ou seja, só passar os 2 anos, se a fazenda pública não propuser essa ação, é que haveria necessidade de subirem os autos para exame de remessa necessário. Seria mais uma outra visão acerca dessa questão controversa. O que não falta em relação à fazenda novo CPC é controvérsia, porque ele previu vários institutos novos e não cuidou de prever as especificidades daquele que é o maior cliente do Poder Judiciário. Como esquecer das especificidades da fazenda pública se ela é o maior litigante do país, se ela é o maior repeat player, como está na moda dizer hoje em dia, tá? Então, vejam, o Código vai prever ali no 304 a estabilização, prevê no parágrafo 2º que é possível propor uma ação para rever, reformar ou invalidar essa estabilização, essa tutela antecipada estabilizada. E no parágrafo 5º vai dizer que extingue-se em 2 anos o direito a essa ação. E que, contados da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º, ou seja, daquela sentença que foi sim ao processo declarando a estabilização.
A meu ver, a razão está com o professor Marco Antônio. Seria o caso de haver remessa necessária e o objeto da remessa seria a sentença que extinguiu o processo, declarando a estabilização ocorrida contra a Fazenda Pública. Essa sentença deveria ser objeto de remessa necessária. Inclusive, eu tenho um artigo explicando essas correntes todas e aderindo a essa do professor Marco Antônio, na coluna das processualistas, que é uma iniciativa de processualistas mulheres, para divulgar artigos científicos de qualidade de mulheres processualistas, tá? E aí, eu integrei essa coluna e a gente eu publiquei esse artigo tratando especificamente dessa problemática da estabilização da tutela antecipada precedente contra a Fazenda Pública. É, inclusive, um tema muito interessante para quem quer fazer uma monografia de final de curso ou um assunto para um artigo científico, porque a gente tem as correntes e tem como analisar cada uma delas e aderir a que achar mais conveniente. Aqui, como eu falei para vocês, são as posições acerca do assunto. Eu trato nesse artigo. Se vocês colocarem estabilização, tutela antecipada, Janaína Doleiro, vai aparecer esse artigo da coluna das processualistas sobre esse assunto. Caberia tutela de urgência antecedente em juizados especiais. Em juizados especiais da Fazenda Pública, porque aqui a temática é Fazenda Pública. Vejam só, a meu ver, nada impede o procedimento da tutela antecipada antecedente nos juizados, não só da antecipada como da cautelar antecedente, desde que não se produza o efeito da estabilização. Mas, enfim, quando o Código previu que eu posso, antes da petição inicial, requerer uma tutela de urgência, porque eu não tenho condições de preparar a petição inicial, ele abriu, digamos, ele disponibilizou maior acesso à justiça. Isso deveria ser admitido também nos juizados especiais. Se eu estou aqui no juizado especial, não tenho condição de elaborar a petição inicial completa, mas eu preciso de uma tutela antecipada, porque não requerei caráter antecedente. Mas, enfim, não é possível, nos juizados, a admissibilidade da estabilização da tutela antecipada antecedente. Agora eu vou explicar os motivos. Vejam, nos juizados especiais, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis, nos juizados da Lei 9.099. Se elas são irrecorríveis, a parte ré seria intimada da tutela antecipada antecedente e não ia poder fazer nada porque não cabe recurso. E aí, se não for em recurso, recurso estabiliza. Então, a estabilização seria automática. E isso é que não se pode admitir. Então, vejam, seria possível requerer em caráter antecedente, mas não seria possível a estabilização porque não há um mecanismo para evitar a estabilização. Por isso, não seria possível essa estabilização. Só que aí você vai dizer assim, mas no juizado da Fazenda Pública existe sim recurso contra decisão interlocutória que concede tutela de urgência. Então, lá no juizado da Fazenda Pública, se a Fazenda Pública não interpuser o recurso contra uma tutela antecipada antecedente, haveria uma estabilização. Aí é que está. O motivo pelo qual nos juizados da Fazenda Pública não é possível a estabilização, não é que não cabe o recurso da decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente, porque cabe. É que a Fazenda Pública no juizado, ela não pode ser ré. Aliás, ela não pode ser autora, ela só pode ser ré. Se ela não pode ser autora, caso ocorresse estabilização, ela não poderia propor aquela ação no prazo de 2 anos para desestabilizar, para revisar, para rediscutir. Ou seja, ela ficaria simplesmente sem um mecanismo para desfazer a coisa, para desfazer a estabilização. Então é por isso, por esse motivo e não por não caber recurso, que no juizado da Fazenda Pública a gente não pode admitir a estabilização da tutela antecipada antecedente. O novo CPC veio trazer, o professor Emílio já deve ter comentado com vocês, essa questão dos precedentes obrigatórios. E uma das grandes discussões atualmente é a seguinte:
Esses precedentes obrigatórios que vinculam juízes, que vinculam juízos, eles vinculam também a administração pública, mesmo sem estar em juízo? Porque, obviamente, que quem está em juízo está vinculado ao que foi decidido pelo órgão jurisdicional. Mas a administração pública, ela, sabendo de um precedente obrigatório, ela tem o dever de seguir aquele entendimento? Ou não tem qualquer tipo de dever nesse sentido, porque não haveria uma vinculatividade da administração, mas somente dos órgãos do Poder Judiciário? A questão é, os precedentes obrigatórios vinculam só o Poder Judiciário ou vinculam também a administração pública? No rol dos precedentes que o Código diz que são obrigatórios, há alguns que a própria Constituição define que vinculam a administração pública, mesmo antes do novo CPC. Então, súmula vinculante vincula a administração pública. As decisões de controle concentrado vinculam a administração pública. Saiu a decisão, saiu a súmula vinculante, a administração pública obrigatoriamente tem que adotar aquele entendimento na seara administrativa. Essa foi a grande crítica que se fez à súmula vinculante há um tempo atrás, porque, se vincula a administração, então é lei. Você está vinculando, você está indo para fora do judiciário, produzindo efeitos fora do judiciário, então o judiciário está legislando. Foi essa a discussão grande que houve à época em que houve a previsão de súmula vinculante na Constituição. Mas, enfim, daí nós temos aqui, no inciso 1º e no inciso 2º, tá? Essas duas hipóteses de súmula vinculante e decisões de controle concentrado, que já, por força da Constituição, vinculam a administração. E o questionamento que eu faço agora é o seguinte: incisos 3º, 4º e 5º. Saiu a decisão do TJ do Ceará no IRDR. O Estado do Ceará vai ter que adotar administrativamente aquele entendimento, ou ele pode continuar adotando o entendimento contrário, que faz com que as pessoas vão à via judicial para buscar um entendimento que é pacífico e vinculante na via judicial. Daí, no primeiro momento, as pessoas disseram assim: não existe dever jurídico do Estado de acatar um precedente obrigatório que a Constituição não preveja como vinculante. Porque, vejam, a vinculação da administração por algo produzido pelo Poder Judiciário tem a ver com a separação dos poderes. Então, só a norma constitucional poderia prever uma tal vinculação. Daí porque súmula vinculante, a visão de controle concentrado, vinculam, mas estão na Constituição, que é o espaço adequado para tratar dessa questão da separação e da harmonia entre os poderes. Poderia o legislador infraconstitucional prever uma tal vinculação da administração a decisões do Poder Judiciário, mesmo quando a administração não está em juízo? Ou isso seria ofensivo à separação dos poderes? Tá. A grande questão é: a administração, sabendo do precedente obrigatório, teria, no mínimo, o dever moral de acatar esse entendimento, a fim de evitar que as pessoas sejam empurradas à via judicial, se na via judicial é certa a derrota da administração. Mas é dever moral, não é dever jurídico. Quando se trata de Estado, de administração, não existe dever moral que não seja jurídico. Tem coisas que eu não estou obrigada a fazer por lei, mas moralmente eu deveria fazer. A administração tem a moralidade como princípio. Então, o que é moral para a administração é jurídico. Porque é princípio da administração a moralidade. Então, você não pode dizer assim: seria imoral ela não adotar o precedente. Se é imoral, é ilegal, é antijurídico. Porque ela tem como princípio o princípio da moralidade. Mas aí vejam, isso não significa que saindo um precedente, hoje o TJ decidiu o IRDR e aí imediatamente a administração ela é obrigada a acatar aquele entendimento. Cabe à administração, e isso obviamente por meio da Procuradoria, analisar se não há possibilidade de reversão desse entendimento.
reversibilidade. Se, por exemplo, não é possível que no julgamento do recurso excepcional que foi interposto contra o tal do precedente obrigatório, não é possível o provimento desse recurso e, portanto, haverá uma revisão da decisão que, pelo Código, é precedente obrigatório, tá? Mas, enfim, não se pode negar à administração pública uma análise estratégica da definitividade do precedente. Se é possível revisar o precedente por meio de recurso, ou simplesmente por meio do pedido de revisão, como acontece no IRDR, é possível pedir a revisão, e a administração entende que há uma possibilidade de modificação do entendimento por meio dessa tentativa que ela fará, ou que alguém fez, ela está aguardando o resultado, não se pode negar a ela o direito a aguardar uma maior definição, tendo em vista que ela está espontaneamente aderindo a determinado precedente da via judicial. Espontaneamente, entre aspas, porque se eu estou dizendo que se ela tem um dever moral e, portanto, jurídico, não é tão espontaneamente. Mas, enfim, não haveria aqui, não se poderia, obviamente, comparar com o descumprimento de uma decisão judicial. O que eu coloco aqui é o seguinte, por exemplo, alguns opinadores entendem que assim que é prolatado o acórdão no IRDR, no IAC, ou ali no caso do inciso 5º, a orientação do plenário do órgão especial, imediatamente já há um precedente obrigatório, ainda que haja pendência de um recurso. Que o fato de haver recurso pendente não impede que aquilo seja já utilizado como precedente obrigatório. No caso do IRDR, a lei prevê que o recurso tem efeito suspensivo, aí simplesmente está tudo suspenso, todo mundo vai aguardar o resultado do recurso. Mas não havendo essa previsão de suspensividade, do efeito suspensivo no recurso excepcional, imediatamente haveria um precedente formado e aquilo vincularia o Poder Judiciário. Nesse momento, não está a administração automaticamente vinculada, porque ela tem que analisar todo o contexto e todas as possibilidades que ela tem de reverter aquele entendimento na via judicial. Se ela entender que não é mais possível alterar, que a questão está pacificada, não há mecanismo de alterar o entendimento que é desfavorável ao ente público, resistir a esse entendimento irreversível seria imoral e, portanto, seria antijurídico. Ou seja, haveria dever jurídico na adoção do precedente. Isso tudo, todavia, é muito controverso. Obviamente, há várias procuradorias que vão resistir, sempre nessa alegação de que não haveria qualquer tipo de dever jurídico na adoção desses precedentes, porque eles só vinculam a esfera judicial. Eu estou colocando aqui uma visão cooperativa da advocacia pública, o que eu acho que deveria ser feito pelas procuradorias, que elas deveriam ter setores estratégicos para acompanhar esses casos que podem ser já a formação desses precedentes. Havendo a formação do precedente, elas deveriam estrategicamente analisar a possibilidade de reversão do entendimento em favor do ente público, e não havendo possibilidade de reversão, aí sim, aderir ao precedente administrativamente, orientar a administração a adotar aquele entendimento, porque, do contrário, você estaria empurrando as pessoas à via judicial, para fatalmente, na via judicial, conseguir o entendimento que já está totalmente pacificado e que não é mais possível reverter. Outro assunto da moda no novo código, e agora a gente vai fazer a correlação com a fazenda pública, é o dos negócios jurídicos processuais. Eu até já citei aqui para vocês um negócio que seriam os protocolos institucionais, que seriam negócios entre a Procuradoria e o Poder Judiciário. Pode haver negócio processual também, através de protocolo institucional, entre Procuradoria e Defensoria. Enfim, as instituições podem ajustar a sua atuação. E isso desde antes do novo código. Sempre foram feitos esses protocolos e não houve qualquer problema até hoje. Mas o código ele veio prever uma cláusula mais geral dizendo o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam a composição
é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Daí vejam, são direitos que admitem autocomposição. A Fazenda Pública pode ou não... vejam só, ela vai negociar, não é o direito, ela vai negociar o procedimento. Mas só pode, se no processo, os direitos debatidos, o direito material debatido ali, admitir autocomposição. Eu até acho que essa limitação é irrazoável. Acho que mesmo quando o direito não admita a autocomposição, era para você permitir um negócio sobre o procedimento. Porque uma coisa é procedimento e outra coisa é o direito material. Mas, enfim, mesmo com as limitações aqui do Código, direitos que admitem autocomposição, a Fazenda Pública, na maior parte das vezes, está no processo na defesa de direitos que admitem autocomposição. Então, o negócio processual é plenamente possível de ser celebrado pelo ente público. Daí, o parágrafo único vai dizer que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Há quem defenda, doutrinadores defendendo, que o juiz poderia declarar nulo o negócio feito pela Fazenda Pública se achar que há uma ofensa ao interesse público. No caso de ofensa ao interesse público, se o juiz achar que o negócio ofende o interesse público, ele está considerando que houve uma atuação falha do advogado público, que, portanto, teria havido uma vulnerabilidade. Todavia, eu considero que, havendo advogado no processo, advogado público, portanto, se encaixa aí, não há que se falar em vulnerabilidade. E o juiz não deveria estar preocupado na defesa de interesse de X ou de Y. Então, a vulnerabilidade ocorreria no caso de não haver assistência por advogado. E ainda assim, mesmo sem assistência por advogado, é necessário ver se realmente havia essa vulnerabilidade. Porque muitas vezes, mesmo sem advogado, nos casos em que é possível litigar dessa forma, pode ser que não haja vulnerabilidade. Então, vamos lá. Eu já coloquei para vocês que acho possível, plenamente possível, negócio sobre remessa necessária. Mas também coloquei que esse é um entendimento meu, que eu adoto na minha tese, e que todos os autores que tratam de Fazenda Pública são contrários. Então, Lorena Barreiros é contrária, o professor Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha tem artigo, inclusive, específico sobre a remessa, em que eles falam que também não é possível negócio sobre remessa, acerca de remessa. Enfim, e esse meu posicionamento tem a ver com o fato de eu considerar que a remessa necessária é recurso, sendo recurso, ela é passível de dispensa, de desistência de renúncia, e que o novo CPC tornou a remessa necessária disponível ao prever que ela só ocorrerá na não interposição de apelação, e também ao prever que é causa de dispensa de remessa, de não incidência da remessa, o fato de a administração pública proferir, produzir orientações, pareceres vinculantes no âmbito administrativo, no sentido do que está na sentença. Né? Se a sentença estiver em conformidade com essas manifestações, não haveria remessa. Então, o Código entregou para a Fazenda Pública o controle da remessa. E aí tornou a remessa disponível, e é por esse motivo que eu considero que é possível, sim, fazer negócio acerca de remessa necessária. Obviamente, e qual seria o interesse da Fazenda em fazer negócio acerca de remessa? Aí é caso a caso. Não se pode, a priori, dizer que não vai haver uma situação em que haveria, a fim de atender o interesse público, vantagem no negócio para dispensar remessa necessária. Seria possível um negócio processual para afastar a intimação pessoal? Mais do que possível. As prerrogativas da advocacia pública, elas são negociáveis. E veja, intimação pessoal e dobra de prazo
são prerrogativas do advogado público. Não é do ente público, é do advogado público. Toda prerrogativa de qualquer agente público, ela é legítima se for necessária. Então, se o próprio agente público, em qualquer situação, reconhece que não necessita da prerrogativa, ele poderia dispensar a prerrogativa. Desde que, com isso, ele não esteja ofendendo direitos de pessoas não envolvidas na situação. Vejam só, tem um tipo de negócio que envolve a fazenda que eu considero totalmente impossível. Por exemplo, poderia a fazenda pública num negócio processual abdicar da prerrogativa de pagamento por precatório, dizer que vai pagar diretamente a parte contrária sem que seja uma sistemática do artigo 100 da Constituição? Não. Por que não? Se é uma prerrogativa e ela acha que é desnecessária, o procurador pode achar que não, está sobrando dinheiro aqui no Estado, eu posso pagar logo, não preciso do precatório, não. A regra do precatório, apesar das pessoas terem antipatia por ela, é para proteger o cidadão. O precatório é algo que favorece os credores da fazenda pública, que faz com que eles tenham a certeza de não serem preteridos. Então, é uma garantia, uma prerrogativa também do credor da fazenda. Se a fazenda pública afasta a regra do precatório em determinado processo judicial, ela está atingindo pessoas que não estão naquele processo e que vão ser preteridas no pagamento dos seus créditos. Então, qualquer prerrogativa poderia ser negociada desde que não ofendesse terceiros. E no caso do pagamento por precatório, é do interesse de todos. Vejam, obviamente que é do interesse do Estado o pagamento por precatório, porque ele precisa de uma organização orçamentária para poder executar as suas políticas públicas. Não estou negando que é do interesse público que haja pagamento por precatório para que o Estado possa se programar acerca da verba disponível para as suas políticas públicas. É óbvio. Mas é também uma regra que visa evitar qualquer tipo de ofensa à impessoalidade. E aí, por isso, existe uma ordem de preferência, existe a preferência por ordem cronológica, mas, enfim, existe umas filas paralelas. A lei vai estipular quais são as situações, os casos objetivos em que as pessoas se encaixam a fim de receber, em determinado prazo, os seus créditos. Todavia, intimação pessoal e dobra de prazo, se houver uma negociação pela advocacia pública, não haverá prejuízo para terceiro. Digamos que a vara chega para a procuradoria e diz assim, olha, eu preciso acelerar aqui para poder atingir metas, vamos fazer um mutirão, e aí os prazos elastecidos podem atrapalhar. Será que durante determinado período seria possível a gente afastar o prazo diferenciado para a fazenda pública e a intimação pessoal? Eu poderia, por exemplo, enviar o número dos processos por e-mail. Poderia o oficial de justiça entregar os mandados acompanhados dos autos. Se a procuradoria disser que durante determinado período não haveria prejuízo para ela, porque ela não necessita daquela prerrogativa naquele período, veja, se a prerrogativa é desnecessária, ela pode ser dispensada. Agora, obviamente, que nenhum tipo de negócio nesse sentido pode estipular que a abdicação da prerrogativa será eterna. No momento em que a fazenda pública, que a advocacia pública entender que é necessário para resguardar o interesse público, o retorno da prerrogativa simplesmente comunicaria a necessidade de desfazer a avença. Podia estipular, por exemplo, que haveria, vejam só, também poderia ser assim, pronto, a partir de hoje volta a intimação pessoal. Se a vara estava com a justa expectativa de que aquilo duraria um certo tempo, o negócio poderia inclusive prever que qualquer tipo de desistência, de saída da fazenda pública da avença, teria que ser avisada com uma certa antecedência a fim de que a vara se estruturasse para o retorno da prerrogativa tal qual previsto na lei. Então, intimação pessoal e dobra de prazo seria
normalmente algo a ser negociado sem problema nenhum, tá? Inclusive, a professora Lorena Barreiros, ela cita na tese dela de doutorado o seguinte exemplo: é uma vara que não é de juizado, a Fazenda Pública poderia, digamos, uma vara que não é de juizado especial da Fazenda Pública, mas as ações que correm ali poderiam se encaixar em ações do procedimento de juizados. Aí poderia, nessas ações, a Advocacia Pública estipular que o seu prazo não seria diferenciado, já que nos juizados especiais da Fazenda não há prazo diferenciado para a Fazenda. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente poderia colocar. Eu sou totalmente a favor desses protocolos institucionais que visam acelerar a atividade jurisdicional, com a consciência por parte da Advocacia Pública de não estar abdicando de algo necessário para resguardar o interesse público. Então, vejam, partindo da premissa de que uma prerrogativa só é legítima se ela é necessária, e que quem diz se ela é necessária não é aquele que goza da prerrogativa, é importante que se permita a esse que goza da prerrogativa que ele analise se precisa ou não dela. Qualquer tipo de negócio, todavia, a ser celebrado pela Advocacia Pública, ele tem que ser muito bem cuidado do ponto de vista da impessoalidade. E as procuradorias devem se preocupar de estipular critérios objetivos para a elaboração desses negócios, não só para evitar uma ofensa à impessoalidade, mas para encorajar os seus procuradores. Como assim? Se não houver estipulação dos critérios pelas procuradorias, se não houver uma regulamentação, o receio do procurador de ser responsabilizado futuramente por um órgão de controle externo à própria procuradoria, que venha a questionar os motivos pelos quais foi feita aquela negociação, vai fazer com que simplesmente os negócios não ocorram. Então, a negociação, aliás, a regulamentação da negociação, ela é fundamental para encorajar a postura cooperativa do advogado público. Qualquer servidor público quer o respaldo da lei, quer o respaldo do ato normativo, quer o respaldo da portaria, do que for, mas enfim, ele quer o respaldo a fim de justificar as suas atitudes, caso elas sejam posteriormente questionadas. Então, as procuradorias devem, sim, imediatamente se preocupar com a estipulação de critérios objetivos para as negociações processuais e analisar situações em que seria o caso de abdicar, inclusive, de prerrogativas, caso isso seja importante para que a atividade jurisdicional ela seja prestada da melhor forma possível, tá? Eu acho que é isso. Pronto. Esse aqui eu acho que eu comentei com vocês já, foi? Gente, então, em linhas gerais, o que eu queria colocar aqui para vocês era uma nova visão de advocacia pública e de fazenda pública. Uma visão que tem todo o seu respaldo no princípio da cooperação. A gente deixar de ver a advocacia pública e o Estado como inimigo, como aquele que resiste a qualquer custo, que não quer cooperar, enfim, passar a tentar analisar alternativas a essa postura de litigiosidade para que se possa alcançar um maior consenso, para que se consiga resolver o problema sério do número exorbitante de ações judiciais contra o poder público que corre no nosso poder judiciário. E, a meu ver, as alternativas são muitas e a maior parte delas não passam pelo processo judicial, devem ser tomadas na seara administrativa. É o que a gente vem começando a chamar de consensualidade administrativa. Quanto mais o Estado, na sua atuação administrativa, ele buscar essa atuação consensual, menos ações judiciais vão chegar ao Poder Judiciário, e com isso a gente vai conseguir amenizar esse quadro tão terrível de o Estado brasileiro ser o maior litigante do país.
É mais ou menos eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Colaborem, porque eu não colaboro. Tá? Então a gente precisa dar o exemplo, o Estado tem que dar o exemplo. E se ele vem produzindo tão intensamente legislação no sentido da mediação, da conciliação, ele tem que dar o exemplo à sociedade, passar a imediatamente capacitar todos os seus servidores para uma atuação nessa perspectiva da cooperação. Então era isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Senhores, professora Janaína, me permitam só assumir a função adoto de coordenador da escola por delegação do Ângelo. Ele impossibilitado de estar aqui, uma vez que estava havendo um outro evento lá em uma das salas de aula de formação de formadores. Pediu que então eu conduzisse essa parte final em nome da escola. Cuidado dos senhores se há alguma pergunta, alguma indagação para a professora Janaína. Por favor, fique à vontade. Boa tarde. Janaína, é uma dúvida recorrente que eu tenho, que é o seguinte: de posse do título executivo, certo? Vou para a Fazenda Pública, aí a parte vai entrar com a parte do cumprimento de sentença e apresenta uma planilha de cálculos. E aí o ente público é intimado para impugnar, né, a execução, e aí ou ele não apresenta impugnação e é certificado dentro desse prazo, certo? Ou então ele apresenta uma petição dizendo que não quer impugnar nada, não tem o que reclamar. Ou então até que entra com impugnação, mas ele não ataca o excesso de execução, por exemplo, ataca outras coisas, não o fato de excesso. E aí o juiz acolhe os cálculos e expede o precatório. E inicia essa fase meramente administrativa de cumprimento da requisição judicial, até o pagamento desse precatório, no qual o presidente do tribunal é só autoridade administrativa naquele momento, né? Para processar aquela requisição. E aí é isso que a Fazenda Pública peticiona, já quando em trâmite o precatório, para dizer que o título executivo condenou em X e a parte de 2X. 2X é justamente, assim, tudo que transborda do título executivo é excesso. Excesso teria que ter sido impugnado, teria que ter sido matéria de impugnação, não é isso? Ele não impugnou. Aí ele atravessou uma petição? Aí ele atravessou a petição nos autos do precatório dizendo isso: olha, o título deu X, a parte cobrou 2X. Aí agora ele quer que o presidente reveja. Então, assim, qual é a sua posição? O presidente, enquanto autoridade administrativa, poderia reabrir essa discussão do cálculo da execução, ou ainda o juiz, se o presidente não fizer, e ele entrar com incidente no processo de execução. O juiz, depois dessa parte, depois de precluso desse direito, mas ainda assim, poderia reabrir essa discussão e novamente tratar dos cálculos da execução? Eu vou agora adotar um pouco a posição de advogada pública. Eu estava com um caso na Procuradoria, um colega veio conversar comigo e foi o seguinte: o precatório foi expedido, está lá aguardando pagamento. E aí ele foi mandar cumprir a obrigação de fazer. Nessa hora, ele descobriu, porque o órgão avisou para ele assim: olha, essa obrigação de fazer já está implantada desde 2013, no outro processo judicial. Aí deu o número do outro processo judicial. E aí os cálculos que instruíram o nosso precatório iam até 2016. Porque ele mandou cumprir e ao mesmo tempo o precatório foi expedido e mandou cumprir dali para frente, né? Então, enfim, os nossos cálculos abarcavam o período que ele já vinha recebendo por força de outro processo judicial. E aí, a gente estava especulando o que vamos fazer agora, né? Tem que pedir para suspender esse precatório e revisar essa conta. E aí eu disse: a primeira travessa logo de imediato uma petição pedindo para o juiz solicitar a suspensão lá do presidente do Tribunal do Precatório, para que não haja pagamento, porque nós vamos elaborar os cálculos corretos, vamos pedir para o nosso núcleo de cálculos elaborar, retirando todo o período em que ele já vinha recebendo a verba que ele questionou naquele processo, em decorrência de uma ação do mandato de segurança coletivo, em que ele estava como substituído e já vinha recebendo há muito tempo. Então, assim, há casos e casos. Não é porque o precatório saiu e a Fazenda Pública não fez nada, que agora ela não pode mais
falar nada por conta de a coisa já estar consolidada no âmbito da expedição. Há situações em que realmente é o caso de rever o valor do precatório. Inclusive, ele falou assim, eu estou com medo de já ter sido pago. Aí eu disse, e agora? E se tiver sido pago? Se tiver sido pago, vamos pedir a inversão do ponto da execução. Coisa que dificilmente o juiz concederia, ou então uma autorização para descontar em folha de pagamento se foi paga maior. O que dificilmente também seria concedido pelo juiz, né? Mas, enfim, eu não acho que o fato de ter sido expedido precatório seja motivo para evitar qualquer discussão. Se foi, por exemplo, constatado um erro material, se... Vou dar um exemplo para você. Outro dia, a gente, na Procuradoria, mandou para os cálculos elaborarem os cálculos de uma indenização de licença-prêmio. A cada 5 anos o servidor tem 3 meses de licença-prêmio para gozar. Se ele não goza e nem utiliza para se aposentar, ele judicialmente consegue uma indenização desses 3 meses. O setor de cálculos nosso, ao invés de calcular os 3 meses, ele calculou os 5 anos que deram direito aos 3 meses. Assim. Não entendeu a orientação que foi feita quanto à elaboração dos cálculos. Se o procurador não para ler, porque o normal é a gente receber, se veio do setor de cálculo, está tudo certo, junta no processo e pronto, às vezes nem abre, vai se colocar direto. Se o procurador não abre e vê, o valor apresentado pela própria Fazenda Pública seria totalmente um absurdo, mas ali é um erro material, claro. A base de cálculo é totalmente equivocada, assim, o cálculo, a condenação, a coisa julgada, o título não dizia aquilo. Então, há um descompasso entre o precatório e o título. Nesse caso, é necessário, se tivesse havido a expedição, não foi o caso porque a colega percebeu, ela estranhou o valor, obviamente. Graças a Deus que analisou os cálculos. Mas, enfim, se tem esse descompasso, a meu ver, é para ser analisado. Agora, tem que ser uma situação realmente excepcional. E no juiz da execução, não no próprio juiz da execução, a meu ver. Agora, assim, às vezes, para evitar o pagamento, aí a Procuradoria, no próprio precatório, atravessa a petição e também, ao mesmo tempo, no juiz da execução, pede que o juiz da execução peça a suspensão do precatório, porque, na verdade, como você falou, o tribunal seria só a seara administrativa. Então, o correto é que saia a decisão do juiz da execução. Ele pode cancelar o precatório. Obrigada. Mais algumas, senhores? Se não há mais perguntas, eu agradeço a presença da professora Janaína, o privilégio de tê-la aqui na escola. Lembro aos senhores que esse ciclo de estudos, de alguma maneira, introduz o curso de especialização que a escola tenciona ofertar no próximo semestre, focada nas novidades e nas experiências dos 2 primeiros anos. A gente já caminha para 2 anos de novo código, de efetiva utilização do novo código. Lembrando aos senhores que no próximo dia 1º a gente terá a última palestra desse ciclo inicial com a professora Paula Salé, falando de negócios processuais e reiterando o prazer de poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês, ouvindo um pouco a Janaína. Agradeço a presença de todos, a colaboração dela muito especialmente. Boa tarde, senhores. Boa tarde a vocês. Obrigada.